Olá pessoal, eu sou Eduardo Rodrigues, sou psicólogo clínico, professor e palestrante. Agora, com a nova versão do Projeto Possibilidades, que agora é Podcast Possibilidades, estou com uma pessoa aqui que eu tenho um imenso apreço, que já fez parte do Projeto Possibilidades também, né? Estou aqui com a Bianca, que hoje é advogada, criminalista, está fazendo pós-graduação em Direito e Processo Penal. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, curtissem e compartilhassem a nossa ideia aqui. E agora eu vou fazer algumas perguntas para ela. Bianca, seja muito bem-vinda. Para nós é muito importante que você esteja aqui, tá? Gostaria que você contasse um pouco da sua vida e como que você chegou até o direito. Tudo bem, Du? Tudo bem todos? Se inscrevam, sejam bem-vindos. Até o direito foi um longo caminho, porque eu nunca achei que eu poderia fazer uma faculdade de direito. Sempre estive num lugar que eu achava que, de forma alguma, era uma faculdade para nós que viemos da periferia, do Grajaú. Sim. E eu fiz uma faculdade particular com bolsa. Uhum. Então, para mim, foi bem difícil chegar e conseguir acompanhar toda a faculdade. Mas foi isso, assim, fui trilhando os caminhos, fiz muito teste vocacional até escolher Maravilha, o direito. Importante falar de teste vocacional. Você fez aqueles da internet mesmo? Sim, aqueles gratuitos, básicos, porque a minha ideia era ir para a parte de história, sociologia, que eu gostava bastante, alguma coisa de política. E aí, fazendo os testes vocacionais, eu percebi que saía muito direito. Aí eu falei, Aí eu tive algumas colegas que estudaram comigo que foram para uma faculdade particular, né? Então eu falei, pô, não é só elas que conseguem, eu também consigo. Eu via pessoas da nossa realidade cursando direito e aí fui me inspirando. Falei, não, eu consigo estar lá. Tá. E foi muito, muito feliz por isso. Tá bom. Fala um pouco, qual foi a bolsa que você conseguiu, Enem? ProUni? Eu fiz Enem desde o primeiro ano da escola, eu tentava. E aí eu usei a nota do meu último Enem pra conseguir uma bolsa de 50% na FMU. Tá. Então, já usando um pouco da polêmica aqui, Bianca, o que que você acha, qual a sua opinião a respeito das pessoas que acreditam que não deveriam ter as cotas? As pessoas que acreditam que não deveriam existir cotas não precisam delas. Essa é a Exatamente. grande verdade. Porque as cotas são muito importantes Uhum. para quem vem de baixo, para quem é preto, pobre, de escola particular, escola pública, né? Uhum. Quem acha isso realmente não precisa. Tá. E você sofreu algum preconceito na faculdade por conta de ser cotista? Não, não. Eu só senti a diferença social, né? Tá. Eu estudava no período da manhã, então normalmente são pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro. Não precisam trabalhar, né? Isso, exato. Um pouquinho mais velhas. Então eu senti um pouco dessa diferença. E eu lutava todos os dias contra mim mesma, falando, não, eu posso estar aqui. Tinha poucas pessoas pretas também na minha sala. Então eu lutava comigo mesma, pensando, não, eu sou digna de estar aqui. Eu pago a faculdade, assim como qualquer outra pessoa, e eu estou aqui pelo meu merecimento, Uhum. né? Eu corri atrás, eu tô aqui porque eu realmente mereço estar. Algumas pessoas não entendem essa questão das cotas, que acreditam que as cotas são só para pessoas negras ou afrodescendentes, né? As cotas também servem, pessoal, para pessoas de baixa renda, né? Então, a cota, na nossa opinião, é uma reparação do que a gente não recebeu quando os nossos ancestrais foram libertos, entre várias aspas, né, Bianca? Exatamente. A gente não teve acesso a muita coisa. Se a gente pensar que 2 gerações atrás da minha, não se falava em faculdade, né? Com certeza. E aí as cotas impulsionaram as pessoas pretas, pobres, a estarem numa universidade, o que é extremamente digno, né? Então, tem uma estatística que eu vi recentemente que diz que no Brasil inteiro, somente 18% das pessoas são formadas. Qual que é a sua opinião a respeito disso, já que agora você faz parte desse 18%? Eu acredito que é falta de
de impulsionamento, né, de políticas, Incentivo, né? incentivo para as pessoas fazerem uma faculdade. Também a internet hoje em dia acha que é tudo muito fácil, né? Crescer na internet, então esquece os estudos, você não vai ficar rico. Quando na verdade a gente que é pobre, preto, a gente não tem esse privilégio de falar, não, eu não vou ter um curso superior. Porque acaba a internet, acaba essa coisa de ser influencer, e aí? Você é mais o Sim, quê? E o estudo, né, te agrega muito mais para você estar em espaços brancos, espaços ricos, porque você precisa ter um pouco mais de conteúdo, senão você. Eu sempre falo, parece que a gente tem que ser sempre melhor, o tempo sim. inteiro. Bianca, eu tenho várias perguntas para te fazer, tá? Mas eu vou tentar, à medida do possível, ir organizando na minha cabeça. O instrumento de trabalho de um advogado é a leitura. E como que você superou na minha opinião, dificuldade? O meu também, como psicólogo, é a leitura, mas para um advogado é muito mais, né? Você tem que decorar as leis. Como que você se inseriu? Como que você superou isso? Engraçado falar isso, porque foi exatamente por conta do Possibilidades. Maravilha. A minha família não tem o hábito de ler e tal, então eu não vim desse Hábito, berço, né? né? Desse hábito. A minha primeira leitura inteira, de um livro inteiro, foi um romance na Biblioteca do Possibilidades. Maravilha. Porque lá eu ficava o dia inteiro, né? E eu tive a oportunidade. Tinha vários livros, aí eu escolhia lá enquanto as crianças estavam brincando. Eu li o meu primeiro livro na Biblioteca do Que maravilha, que Possibilidades. orgulho. Assim, pessoal, no Possibilidades, né? A gente ficou 12 anos fazendo o projeto Possibilidades e nós conseguimos abrir 3 bibliotecas, uma no Iporanga, que era onde a gente morava, né? Ali onde eu morava, meu irmão morava, meu irmão ainda mora. E aí a Bianca trabalhou com a gente voluntariamente durante muito tempo na biblioteca. Então, era uma brinquedoteca, né, Bianca, Era uma no início. brinquedoteca. E aí depois virou biblioteca e a Bianca ficava lá, né, trabalhando, emprestando livros e tal. Então, fala um pouco dessa vivência sua na biblioteca, já que foi lá que abriu as portas para você. Então, foi muito legal porque eu vi as crianças, às vezes não queriam ler os livros, né? Mas elas iam lá para brincar, e aí acabava uma lendo para outra, as crianças iam ali ensinando umas às outras, e era muito legal, foi muito especial para mim. Eu levava o meu irmão também, que ele tinha ali em cerca de uns 6, 7 anos, então ele tinha contato com essas outras crianças, eles iam ensinando. Eu também tive a oportunidade de conhecer algumas crianças que tinham o maior carinho, e foi muito legal, foi muito bacana. E ali, né, Bianca, tudo muito precário, né? Elas ficavam jogadas ali no campo e muitas iam para lá. E você lembra de alguma história que você pode contar aqui pro pessoal do que você viveu lá com alguma dessas crianças? Ou em relação aos livros ou brinquedo? Não, o que eu lembro, assim, era crianças que eram muito recorrentes. Uhum. Então, aí alguns pais iam lá buscar, não, é melhor ficar aqui na biblioteca do que ficar jogada na rua. Porque não tinha, né, cursos, não tinha esporte. Ali é bem precário, né? Uhum. Então, era isso. Alguns pais falavam, não, isso é muito bom, porque elas têm aqui, tem um contato, tem alguém que consegue minimamente dar uma instrução, né? E Exato. eles veem como uma pessoa ali de autoridade, porque eles estão brincando, então eles te respeitam. Uhum. Exato. E isso era bem legal, assim. Mas uma história eu não lembro agora. Tá, não tem problema. É, ainda partindo dessa ideia do possibilidades, né? Eu lembro que a gente começou no CEL, Vila Sim. Rubi, depois fizemos Sesc. Não sei se você ainda estava na época que a gente fez Sesc 24 de 24 de maio, maio. fiz. Me conta um pouco como que era pra você, né? Porque a minha visão, eu lembro que sempre que tinha projeto eu não conseguia nem comer direito porque eu ficava ansioso e tal. Então, você pode me dizer agora como que era a visão da Bianca no projeto? E En- quanto tempo você ficou lá com a gente, que eu não lembro também. Então, se eu não me engano, foi de 2016 até 2018. Uhum. E sempre foi muito legal, assim, ver os seus alunos chegar, a gente acompanhar como vai ser. Alguns artistas legais, né? Tipo o Rael, Preta Rara, que eu sigo até É, maravilhosa hoje. também. Então, a gente tinha contato com a cultura, né? Do hip hop. Era fenomenal. Pra mim, eu me sentia muito próxima das pessoas da nossa comunidade ali e de artistas que a gente acompanhava todos os dias, né? Exato. Assim, pessoal, a gente fez o Possibilidades, a princípio era para ter sua palestra.
né? E aí a gente pensou, como que a gente vai atrair os jovens para assistir a palestra? Que era uma palestra que durava meia hora, depois tinha a participação dos jovens, né, Bianca? Sim. Que podia dar as opiniões. Depois a gente tinha um momento de poesia, um momento de dança e fechava com um pocket show, né? Eu lembro que uma vez, eu não sei qual é a sua visão desse dia, né? A gente até citou no outro podcast aqui, no outro episódio, que foi o Dexter, né? Que a gente colocou lá 400 pessoas lá para assistir o Dexter. Nossa, Você lembra desse dia, Bia? não lembro exatamente. Então, de repente, você já não estava mais ali com a gente. Se foi no céu, Foi no pode céu. ser que conflitava com as minhas aulas, né? Porque eu estudava à noite. Verdade, verdade. Então, foi uma época muito boa, né? Eu lembro que a gente também fez... Inclusive, Sérgio, se você puder mandar pro Rafa a foto do campo lá. A gente fez uma festa, pessoal, no campo. Eu lembro que trabalhou o pessoal da Igreja Universal, trabalhou o pessoal da Umbanda, né? Juntou toda a comunidade para fazer uma festa. A gente tinha R$700. A gente fez uma festa com R$700 e colocamos mais de 1.500 pessoas dentro do campo. Ali eu percebi a força que o Possibilidades tinha, né? Então, eu fico extremamente honrado de você ter lido o seu primeiro livro lá. Então, agora que a gente já falou um pouco do Possibilidades, me fala como que foi o seu primeiro ano na faculdade de Direito. Como que você superou as dificuldades que você viu ali? Foi muito difícil porque eu trabalhava no shopping. Então, o tempo que eu saía do shopping era quase 10h30 e chegava em casa meia-noite. Então, eu chegava na faculdade era 7h. Então, eu sempre estava muito cansada. Sim. Mas eu tinha um interesse especial nas aulas de filosofia, do direito. Tinha em direito penal, eu sempre tive, né? Eu já vim desse berço, que eu acho que você criou muito na escola. O Pudu foi meu professor, né? Do ensino médio, de sociologia e filosofia, se eu não me engano. Filosofia também. Então, você plantava muito essa semente na nossa cabeça, assim, tipo, pensamento crítico. Por que você acha isso? Mas por que essa é a sua opinião? Né? É porque você escutou alguém dizer ou porque você pensou, maturou essa ideia e agora você sabe dizer a sua opinião de verdade. Não só reproduzir o que as outras pessoas pensam. Então, durante a faculdade, os primeiros anos foram ali bem difíceis, porque eu tinha que conciliar a minha vida profissional, né? Eu trabalhava no shopping, com os estudos, que era muito puxado. Eu vim de uma outra realidade, né? Era artigos e livros impossíveis de eu ler numa semana para a próxima aula, assim. Tanto na questão do valor dos livros, quanto na questão do conteúdo, que era muito denso, né? Sim, é um conteúdo muito denso, é uma linguagem muito difícil. Técnica. Muito difícil pra gente entender. E o valor dos livros nem se fala. Eu usava só a biblioteca, eu comprei apenas um livro durante toda a faculdade, que era o Vademecum, onde tem todas as leis. E os outros livros eu usava o da biblioteca, porque pra mim não era uma realidade pagar 200, 300 reais num livro só pra fazer a aula daquele professor, sabe? Tá, Bianca. Na faculdade, você disse que ganhou bolsa da faculdade, né? E essa questão de dormir pouco, trabalhar muito, onde que você arrumava inspiração pra não desistir? Porque eu lembro que quando eu tava na primeira faculdade, eu tinha vontade de desistir todos os dias, né? Como que você conseguiu superar isso? Então, eu tive muito apoio da minha mãe. As mulheres da minha família, apesar de nem todas terem cursado o ensino superior, minha mãe cursou depois que eu já estava na faculdade, mas ela sempre colocava isso na minha cabeça. Não, você vai conseguir. E tinha vezes que eu chegava realmente destruída e ela falava, não, você vai conseguir. Você vai conseguir, daqui a pouco você tá lá, daqui a pouco você vai ser advogada. Então, era aquela esperança no final, assim. E foi muita terapia. Ah, maravilha, Muita importante. terapia. Que maravilha. E como que é pra sua mãe hoje ter uma filha advogada? A minha mãe é muito orgulho, dá pra ver o orgulho, né? Porque ela plantou essa semente. Minha mãe foi uma mulher solteira, criou 2 filhos, os 2 filhos mais velhos praticamente sozinha. Então, as pessoas diziam muito pra ela que não ia chegar em nenhum lugar, que os filhos iam ser vagabundo. E aí ela conta, né, que ela fala, nossa, hoje é bom ver que meu filho mais velho, meu irmão trabalha, não fez ensino superior, mas sempre foi um moleque trabalhador, sabe? Vai atrás, ser responsável.
e eu ser a primeira advogada da família. Então, dá pra sentir, né, o orgulho. Ela sempre me apoiou muito, sempre: "Não, vamos atrás, eu vou resolver com você". Quando faltava dinheiro: "Não, a gente vai resolver". A minha família foi muito Foi um essencial. alicerce, né? Sim. Tá. É, E algumas pessoas se chamam de doutora? Como que é Chamam. isso? Eu vi. A primeira vez que me chamaram de doutora foi quando eu era estagiária na Ouvidoria de Direitos Humanos na prefeitura de São Paulo. E eu achei muito estranho, porque eu falei: "Não, nem sou advogada ainda, né". E aí eu falava: "Não, não precisava". O meu chefe, ele era um homem branco, né, eu acho que classe média ali, ele era advogado. E ele falava: "Não", ele tinha essa, ele falava: "Não, não precisa me chamar de doutor. Ah, isso não precisa". E aí eu peguei essa fala pra mim. Eu falei: "Não, não precisa me chamar de doutora. Não sou doutora, não sei o quê". Só que aí depois eu fui me apropriando da palavra. Eu falei: "Pô, por que que eu não posso ser doutora? Eu estudei, eu não tenho doutorado ainda, mas eu estudei, eu sou advogada. Por que que tantas pessoas brancas e advogadas ou médicas são chamadas de doutora e eu não?". Eu fui me apropriando da palavra e falei: "Não, eu realmente sou doutora, agora, né, mas eu não faço questão. Se a pessoa me chamar, eu aceito, se não, também pra mim é tranquilo, eu não faço essa exigência". Tá. O que que a Bianca faz hoje como advogada, né? E outra pergunta, se você esqueceu, eu lembro depois. A lei é pra todos? Hum, vou responder essa primeiro. Tá. A lei não é pra todos, né. Hoje a gente tem um problema, não só hoje, a lei é muito as leis do Brasil são até que boas, no entanto, ela é aplicada, eh de forma diferente para grupos sociais, né, isso que pesa bastante. E é basicamente o que eu faço, Uhum. lutar, porque a maioria dos meus clientes são pessoas baixa renda, né, que já estão no sistema penal, Ah, tá. e aí a família que tá aqui fora que corre atrás, então são valores, assim, parcelados, suados dessas pessoas, e é o que eu faço, né, eu tento aplicar a lei para os meus clientes que estão privados de liberdade e até os que estão correndo risco de ser privados e estão respondendo processos criminais. Tá. Me fala de algum caso que você pegou que de repente te comoveu ali. Então, eu ainda tô aprendendo a não me comover tanto. Não me comover, mas não ter tanta ansiedade, Ah, tá. porque como eu sou recém-formada e tudo mais, isso ainda mexe muito comigo. Eu Hum. pego os O casos, problema é pra você, eu né? pego, e aí eu preciso separar um pouco isso da minha vida pessoal, Uhum. né. Mas assim, eu lembro, foi inclusive o meu primeiro alvará de soltura, um garoto, se eu não me engano, ele tinha 21 anos, ele foi dar uma carona para um amigo e esse amigo estava com uma arma que ia vender. Estava vendendo pelo WhatsApp. Houve uma denúncia anônima e a polícia chegou no flagrante, pegou os dois. E ele ficou preso, se eu não me engano, acho que um mês, e a gente correndo com habeas corpus pra ele sair, e a família toda desesperada, porque ninguém da família tinha passado pelo sistema penal. E era um menino muito novo, trabalhador, realmente, que não tinha nenhum envolvimento. Então eu lembro que aquilo me deixava muito angustiada, sabe. A gente pede liminar no habeas corpus, né, pra uma decisão antecipada, e saiu a negativa. Então aquilo me deixava muito ansiosa, muito apreensiva. E aí depois, eu acho que a gente ficou um mês nisso, esperando a decisão do habeas corpus, e aí saiu o alvará de soltura. Maravilha. Pra quem não consegue pagar, Bianca, tem vários jovens, várias pessoas nessas condições, né? Tem um rapaz que está trabalhando em casa que ele foi preso por causa da pensão alimentícia, né? O que que você poderia dizer para essas pessoas que não têm grana e que precisam de advogado? Já que advogado é bem caro no Brasil, né? Sim. É a defensoria pública. Tá, Apesar de ter uma demanda muito grande, a defensoria é muito eficiente, assim. tá. Eu estagiei na defensoria, na parte criminal, mas os defensores e os estagiários, o pessoal ali das varas, né, que são separados por varas, eles dão muita atenção. É claro que não é igual um advogado que você paga, que te responde no WhatsApp, que você liga e tal, mas se você for lá, ele te explica o processo.
Ele tá lá, tira qualquer dúvida, te explica quais são as consequências, porque tem, né, normalmente. Então, é a Defensoria Pública. Tá. Tem uma mentalidade de que todo advogado tem um ego muito grande. Como que é isso? É uma verdade? É uma falácia? Eu acredito que sim, né? A minha família tem o seguinte ditado: médico, advogado e cozinheiro, que a minha família, a maioria é cozinheira, todo mundo tem um ego gigantesco. E é verdade, assim, eu sinto que os advogados estão sempre lutando entre eles mesmos, é uma luta de classe entre eles, sabe? Que deveria ser uma luta em conjunto, é uma luta entre eles mesmo, aí fica bem difícil. E como que é pra você? Eu nunca vi isso em você, essa exaltação. Como que é pra você estar nesse ambiente? Você já se sentiu inferiorizada em algum desses lugares? Eu me sinto inferiorizada muito, assim, eu sempre tive um complexo de inferioridade. Uhum, Então é uma luta interna minha que eu falo, não, eu estou aqui porque eu vim atrás, eu sou tão advogada quanto os outros. sim. Então na pós-graduação também, eu falo, eu acredito que eu seja uma das mais novas. Então quando eu chego, na primeira aula começou em março, eu vejo todos ali, né, já uma postura de advogados mais experientes, né, cada um com uma vida formada, né, carro e tal. E eu cheguei de ônibus, Sim. ali cansada, suada, e aí vem a sensação de inferioridade, né? E aí é um trabalho muito interno, mas também as pessoas que estão ao meu redor, meu namorado fala muito, Bianca, você só tem 25 anos, olha onde você chegou. Com certeza, Então, realmente, com você não vai estar certeza. na mesma realidade que outras pessoas que estão atuando há meses, anos. Mas você tá ali porque logo, logo você vai ter uma vida confortável, sabe? Maravilha. E você continua na terapia? Sim, continua. Ah, então dá pra trabalhar esse sentimento lá. Eu acho que cabe muito no que o Brau diz, né? A gente tem que ser 1000 vezes melhor, né? Então só o simples fato de você estar nesse ambiente, com toda a trajetória, né? Eu sou uma pessoa que eu não concordo com a meritocracia, mas eu acredito que você teve todos e tem todos os méritos para estar lá, né? Então, e a inferioridade é uma coisa, é um fantasma que permeia a vida de muita gente. Eu achava que era só uma especificidade de quem mora na favela e tal, e hoje atendendo pessoas que são descendentes de alemães, de japoneses, e eu percebo que eles também têm muita, né? E a hora que eu me deparei com isso, eu falei, caraca, eu achava que era só eu, né? Ou só nós. E mora em todo mundo. E é uma coisa que a gente nem debate muito sobre o processo de complexo de inferioridade, né? Mas enfim, vamos passar para uma outra pergunta agora. O que que, o que que você acha que as pessoas que te viam, né, seus colegas lá do Heitor Villa-Lobos, que era a escola que eu dava aula, e hoje nas suas postagens eu acompanho você lá, então você tem uma fala mais pausada, né, você já se apresenta como advogada, como você mesma disse. O que que essas pessoas que estudaram com você falam ou o que que você acha que eles percebem de você hoje? Então, eu tive um afastamento natural, né, por conta da rotina, então não tenho muito mais contato. Mas as minhas amigas, uma das minhas amigas é advogada, que foi uma das minhas grandes inspirações para entrar no curso de direito, a Tamara. Ah, Hoje maravilha. ela tá fora, né? Já é advogada, mas ela tá Fora do fazendo Brasil? intercâmbio, Ah, isso. maravilha. Mas eu acho que a gente ficou nesse meio, né? Algumas pessoas eu já não tenho mais contato, então eu não sei muito bem o que acham, né? Uhum. Mas as pessoas que eu tenho um pouco de contato, eles me admiram, mandam mensagem, parabéns, torceram, sabe? Então isso é bem bacana, assim. Tá, legal. Quais são os seus planos para advogada Bianca? Daqui. Mais espontâneo impossível, Mais né? espontâneo possível. Você lembra do que você estava vendo aí, que você deu essa risada? Eu acredito que foi a Miss Lene que tava Ah, que deu uma falando. palestra genial lá, verdade. Eu acredito que tenha sido Olha, isso. olha a festa que a gente fez com R$ 700, só o tanto de gente que a gente colocou, Foi né? foda, né? Então, essa parada, né? Um salve pra Lari também, que trabalhou com a gente, né? Essa parada
da crença, né? Da fé, de você acreditar, né? As ideias, né? As ideias não morrem. Olha quanta gente a gente mobilizou, né? Sim. E muita gente que tá aí participava do projeto também. Então, eu lembro que uma vez a gente se encontrou lá no Samba da Praça, né? E aí você deu o maior conselho lá e pra mim, falou, meu, não pode acabar, essa ideia não pode acabar. E hoje eu entendo o quanto você queria me mostrar que, graças a Deus, você seguiu esse caminho dos estudos, né? E pra mim foi o meu divisor de águas também, né? Então, possibilidades naquele modelo já não vejo mais, mas o quanto a gente tá para impactar. Ontem a gente teve uma reunião, né? Eu, Rafa, Sérgio e o Rodrigo Zói, e o Rodrigo tinha me vendido essa ideia de impactar 1 bilhão de pessoas. E eu lembro que uma vez eu tava lendo uma revista e tava escrito lá que 1 bilhão de pessoas é o número de pessoas que moram em favelas hoje, né? Então, como que você vê essa questão da favela e mesmo sabendo que o Possibilidades contribuiu muito, você ainda consegue enxergar algum outro projeto social que faça a mesma coisa que a gente fez naquela época? Eu acredito que tenha muitos projetos sociais, mas não tenho mais contato, assim, né? Uhum, Mas o projeto Possibilidades foi um divisor de águas. uhum, Levou cultura junto com uma ideia foda, uhum. né? Eram debates extremamente importantes, calorosos na época. Política, vinha diretor da Globo, Nossa, lembra? eu lembrei desse, né? Foi polêmico, coitado, Então, deu dó dele. atraía os jovens, que era com quem você mais trabalhava, né? E Sim, plantar essa ideia, uma semente. As pessoas foram é, regando as ideias, né? Eu acho que você foi regando as ideias dos seus alunos e de quem fazia parte. E foi muito foda. É ainda muito foda, né? Por isso que eu falei, faz um impacto, nem que seja de 2 pessoas, 3 pessoas, mas dá um impacto positivo. tá. Tirando a Tamara, você conhece, lembra de alguém que participou ou passou pelo projeto que conseguiu ascender de alguma forma, seja empreendendo ou estudando? Não. Não, Agora não não consigo. vem, né? Não Eu vem tenho na uns mente. brancos na mente. Tá. É... Ô, Bianca, eu lembro que o seu pai trabalhava ali no Extra, né? Agora é a SAI, né? Ele Isso. continua trabalhando lá? Sim, continua. Qual que é a sua relação com ele? Já deixa eu te fazer uma pergunta de psicólogo aqui. O meu pai, ele é motorista, né? Ele faz os carretos do mercado. Uhum, A minha relação com meu pai sempre foi meio estremecida, assim, né? uhum. Porque por conta da separação com a minha mãe e tal. Mas meu pai ajudou parte da minha faculdade, né? Ah, bacana. E ele tentou se reaproximar não só de mim, quanto do meu irmão. E faz a diferença hoje, né? Então ele tenta estar presente, tenta ser um pouco mais próximo da gente. Uhum. E aí é uma relação que tá sendo reconstruída. Maravilha, maravilha. Bianca, qual é a diferença do conhecimento que você aprendia na faculdade de graduação para o que você está aprendendo na pós-graduação? Você consegue diferenciar, assim, de livro, de abordagem? É tudo mais técnico na faculdade, né? São teorias. E na pós-graduação é prática, prática, prática. Então, os professores instigam muito a gente por conta dos casos que eles passaram, né? Tem casos midiáticos. Tem uma professora que Bacana. fez o tribunal do júri da Elise Matsunaga. Ah, assisti o documentário dela, muito bom o documentário dela. Ela fez o júri, então eles trazem esses temas pro nosso dia a dia. Então, é muito foda, assim. Eu sinto que assim, você vai para a especialização, você vai para a área que você quer, né? Uhum. E eu falei, não tem nada que eu queira mais do que me aprofundar no direito criminal, no direito penal, processo penal, eu gosto muito. Então, ali eu, mesmo cansada, mesmo, eu não falto. Porque Tá, é maravilha. foda, assim, Nossa, né? nossa. Porque sempre tem um insight num processo. Eu falo, nossa, isso cabe aqui, vou fazer isso. É muito legal. Para uma pessoa que quer iniciar o direito, qual que é o filme que você indica? Advogado do Hum, Diabo? Já assistiu? não. Não? Eu assisti muito aquele da Annalise Keating, que é Como Defender um Assassino, Ah, tá, bacana. Eu vou que depois é a colocar na Viola descrição. Davis.
Ela é muito foda. Eu sou muito fã dela, porque eu Aham. acho que ela, em tudo, ela arrasa. Mas Como Defender um Assassino, eu assisto muito documentário, né, Bacana, pode falar sobre também. o PCC, que eu gosto de estudar, sobre a formação de cartéis, né, que tem do Narcos, que é do Ah, bacana. Pablo Escobar. Sim, sim. Então eu ia muito mais nessa área dos documentários. Uhum, Apesar bacana. de não ser tão fiel, mas tem muita coisa investigativa que eu acho bem bacana pra você pensar. E eu sempre assistia esses filmes e documentários pensando qual seria a minha estratégia de defesa ali no caso. Então por isso que eu gosto tanto. Ah, então peraí. Você gosta de assistir o documentário, o filme que seja, e você pensar quais estratégias você teria? Sim. Essa é uma excelente dica. Eu sempre vou. É, pra quem gosta do criminal, né? Agora pro civil, essas coisas aí eu não posso indicar. Porque eu Tá. sou 100% É criminalista. porque o direito, ele é um oceano, né? E tem Sim, várias vertentes, né? sim. O direito tem muitas áreas para você atuar. E hoje o direito na tecnologia, de licitações é muito importante, direito tributário, são áreas que vão crescendo ali, tem um grande caminho pela frente que dá bastante retorno. Tá. Qual é o livro que você indica para um iniciante, já sabendo que o direito é muita técnica, né? Muito termo difícil. Ele não é muito técnico, eu gosto do livro da Bell Hooks, que é As Prisões Estariam Obsoletas, se eu não me engano o título é assim. Pra quem gosta de prisões, pra saber sobre a história das prisões e tudo mais. Uhum. Então eu leio muito mais isso, assim. Tá. Essas pessoas, você falou das pessoas que você defende, e que às vezes faz uma vaquinha ali para pagar o advogado. Quem tá por trás? São mais mulheres? Hoje, os homens em cárcere, eles têm apoio familiar, né? E a gente vê que as mulheres em cárcere, elas são literalmente abandonadas. Inclusive tem um do Drauzio ali, ó, Prisioneiras. Sim, as mulheres são abandonadas. Elas não têm visitas, elas não recebem o jumbo, né? Que é a parte de alimentação, a parte de mantimentos de higiene pessoal. Elas são literalmente abandonadas. E elas se sentem ainda mais. Eu acho que elas sentem muito mais o cárcere porque elas estão longe, muitas das vezes, dos seus filhos, né? E aí é extremamente delicado, principalmente quando elas estão lá, ficam grávidas ou entram no sistema carcerário grávidas e elas têm que se separar dos bebês com 6 meses. É, a, tem uma. Ela é advogada, se eu não me engano, historiadora, Ellen Ball. Ela passou pelo sistema penal. Hum. Ela é muito foda. Ela tem movimento no Carandiru pra contar a história, né? Com Maurício Monteiro, que ele passou Pelo Carandiru? pelo Carandiru, na Uhum. época do. Do massacre? Isso, do massacre. E ela fala que as mulheres urravam de dor quando elas perdiam, que elas tinham que ser separadas dos seus Nossa, até bebês. me arrepia, cara. É muito foda, assim. É Eu muito acho que o triste, né? cárcere foi pensado para os homens Uhum. e as mulheres sofrem muito mais o cárcere porque elas são abandonadas e elas têm que se separar muitas das vezes dos seus filhos. E os filhos, eles vão pra um abrigo, eles vão pra família, pra algum familiar? Se tiver familiar pra cuidar, né? Aí vai pro familiar. Agora, se não tiver ninguém responsável, aí vai pro Pro acolhimento. orfanato. Isso. Tá, e quando você ouviu esses relatos ou você já presenciou? Delas gritarem um grito que nem elas sabiam que tinham dentro, né? Porque imagina a dor que deve ser pra uma mulher. Eu não ouvi, ainda não atuei em defesa de alguma pessoa privada de liberdade, uma mulher privada de liberdade. Mas é muito do que eu pesquiso, sabe? É muito do que eu gosto de ver, de saber como elas passaram pelo cárcere. Tanto que no TikTok cresceu bastante algumas pessoas que passaram pelo cárcere e contam suas histórias, né? E eu gosto de acompanhar, eu adoro. Uhum. Tá. Alguma história de mulher que te comoveu, tirando essas que você citou? Ou que chegou até você, que nem essa da Matsunaga aí, essa advogada,
Ela participou como advogada de defesa, como promotora de acusação? Como que foi essa? Não, ela foi advogada de defesa. Da Matsunaga. Isso, da Matsunaga. Tá. E a hora que ela começou a falar, como que você recebeu? Né? Que é um caso que, né, passou na mídia, tem documentário, tem filme, tem livro. Então, é muito curioso as estratégias, né? Tá, conta pra Mas nós. assim, eu não sei mensurar, porque foi, se eu não me engano, em 2010, né? Ah, não lembro. E eu era muito nova, então eu não acompanhei tanto, assim, eu assisti Sim. o documentário anos depois. E a estratégia de defesa foi demonstrar que ela era realmente vítima de violência doméstica, né? Que ela passava pressão psicológica. Sim, sim. Isso passa no documentário também. Isso, e essa foi a estratégia de defesa pra ela. Ela foi condenada, mas teve muitos pontos que diminuíram a pena e tudo mais. Hoje, se eu não me engano, ela já tá em regime semiaberto Aham. ou aberto. E ela continuou a vida dela. Mas o que minha professora conta é que não é uma pessoa perigosa, psicopata, igual as pessoas colocam, né? E isso é engraçado, porque tanto nesse livro da Bell Hooks sobre as prisões, as mulheres são colocadas sempre nesse espaço de loucura. Os homens cometem crimes porque são criminosos. As mulheres cometem crimes porque elas são loucas, Uhum. histéricas e tudo mais. Então sempre são crimes passionais, que dizem. O que é um crime passional, pra galera entender? Ah, violência na hora da emoção, né? Ah, Com muita tá. emoção. E aí, as mulheres são sempre colocadas nesse lugar, que é tudo emoção demais, histéricas, TPM e tudo. Agora uma pergunta polêmica também, Bianca. Quem você não defenderia? Jair Bolsonaro. E... O Jair Bolsonaro não defenderia. Eu acho que os crimes políticos assim, eu também não iria. E eu ainda tenho uma relação um pouco complicada com crimes sexuais, Tá. né? Apesar de acompanhar alguns casos de alguns colegas. E tem muita mentira. A gente acha que não, que as pessoas são acusadas porque realmente tá acontecendo. Mas acontece, né? De pessoas inventarem histórias. Mas ainda é muito delicado pra mim, enquanto mulher, defender crimes sexuais. Tá. Já que você citou essa pessoa, que eu não vou citar o nome, que sempre com a minha filha, ela fala, não, pai, não fala o nome dele, não. O que você acha dessa situação, né, que tá acontecendo com ele aí? Qual que é a sua opinião como advogada? Ele deveria ser preso? Só a tornezeleira tá bom? Não, eu defendo que as pessoas que estão respondendo um processo, elas têm que responder em liberdade. Pra todos. Só que a lei, essa lei da execução penal só vale pra eles, né? Então, os Ah, meus tá. clientes que não cometeram crimes graves, com violência grave e ameaça, eles vão pro sistema, sendo que eles poderiam muito bem responder o processo em liberdade. Tá. Então, até dessa pessoa você tem essa opinião. Sim, porque eu acredito que o processo tem que ser pra todos, né? Tá. Então, responda o processo em liberdade, já que teve o risco dele fugir do país, né? Sim. E teve alguns indícios e tudo mais, então ele vai ficar sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica. Uhum. Só que é uma realidade muito diferente para as pessoas pobres, porque a questão é, não tem tornozeleira eletrônica, então você vai ficar no Para fechado. pobre. Então, aí você vai ficar no fechado. Porque não tem tornozeleira. Porra, desculpa. Nada, que pode. Mas é uma falta do Estado, e aí a É um pessoa tem estado que. seletivo, né? Exatamente. Tá, me veio uma pergunta aqui, Bianca. A gente tem 10 minutinhos, agora um pouco menos. Eu assisti o filme e um documentário sobre a Susana Richthofen. Você defenderia a Susana Richthofen? Acho que sim. E qual que era a linha que você ia usar pra defender ela? Eu acredito que eu iria na história, né? Que ela tinha um relacionamento difícil com a Conturbada, assim. família, isso. E se eu fosse só advogada dela, eu tentaria colocar pros meninos, né? Tá. Que dizem, né? No documentário foi uma situação diferente, mas dizem que o Daniel Cravinho, é Cravinho, se eu não me Uhum. engano, Sim. ele tinha muito poder emocional sobre a Suzane. Uhum.
E aí no filme contam que era o contrário, né? Ela seria muito manipuladora. E no documentário também, tanto é que ela, não sei qual foi a circunstância, mas ela fez com que um promotor fosse demitido, né? Não sei se rolou alguma coisa de sedução ali, não me lembro, né? Mas eu lembro que no documentário deixa claro que ela era extremamente inteligente, né? Sim, eu não duvido, né, que ela seja inteligente, mas aí todo mundo acha que ela era extremamente sedutora, extremamente psicopata, né? As pessoas colocam lá, ela é psicopata, não tem nem laudo, gente. Que nem o que você tá falando, né? Quando é mulher, já coloca numa categoria da Sim, loucura, né? é uma questão sexual, é uma questão de amor, é sempre assim, né? Tá. Bianca, muito obrigado por ter vindo. Gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que precisam de advogados e não têm condição. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens. Você ainda é jovem, né? E saiu recentemente do ensino médio, já emendou a faculdade, já está numa pós-graduação. E você mesmo, né, demonstrando aí na sua fala que tem ainda um pouco de inferioridade, mas você está lá junto com o promotor, com o juiz, né, com as pessoas que estão pagando pelo que fizeram. Qual mensagem você deixaria aí para a galera? Por mais que a gente sinta o complexo de inferioridade, é uma luta interna, mas tem que estar lá. Você só faz a diferença estando lá. Então, estuda, vai atrás, batalha atrás de luta, mas tem que estudar e tá lá. Então, se você acha o sistema injusto, você tem que fazer parte do sistema para mudar a Exato, base, exato. né? Não adianta falar da sua casa que você odeia o sistema, que você não concorda, sendo que você não tá lá. Então, estuda, esteja nesses espaços para fazer a diferença. Sim, perfeito. Eu lembro que a minha primeira faculdade de psicologia, eu fiz o TCC com base na inferioridade, né? E a gente tinha que fazer as pesquisas e tal, com um grupo de pessoas, para saber, levantar algumas hipóteses, para saber por qual motivo eles não entravam. E na minha época, né, eu terminei em 2005, ainda não tinha tantos programas de bolsa como tem hoje, né? E a minha confirmação foi que a maior dificuldade era mental, né? Embora não tivesse ainda esses processos de bolsa, mas era a pessoa acreditar que ela não conseguia estar ali, né? Então a sua fala é muito importante, né? E espero que alcance muitas pessoas. Inscreva no canal, curta, compartilha, porque a gente está Segue fazendo no segue no Instagram. Instagram, nas outras redes sociais, porque é uma coisa que a gente faz com muito coração e vocês perceberam que existem possibilidades, né? Aqui tá a Bianca, que trabalhou com a gente, né? E que, como ela disse, foram várias emoções lá, né? A gente conseguiu resgatar bastante coisa, mas ainda está muito aquém de ser para todos, né? Tem um ditado aí que a galera usa que a favela venceu, não concordo, porque a Também favela não. só vai vencer quando todos favelados vencerem também, né? Então, se você foi um favelado que venceu assim como nós, né? Se é que a gente pode dizer que venceu, né? Assim que você subir um degrau, dois, dá a mão para quem está embaixo para subir também, que é isso que a gente está tentando fazer aqui. Bianca, muito obrigado, nega, de verdade, de coração, né? Assim que eu chamei a Bianca já se prontificou, falou, não, vamos lá, a galera precisa entender o que são as possibilidades, né? Então é isso, galera. Tamo junto, muito obrigado por ficarem aqui até agora. Me despeço e agradeço mais uma vez a Bianca e toda a equipe que tá aqui. Tamo junto, viu?